Ele saiu de casa há 10 anos, e não foi uma saída limpa, foi uma fuga disfarçada de decisão. Uma porta batida na madrugada, uma frase cuspida com raiva e um silêncio que naquele instante pareceu justo. O tipo de silêncio que o orgulho chama de paz, mas que, com o tempo, vira um buraco onde tudo ecoa. Na família, cada um contou a história do jeito que conseguia suportar. A mãe dizia para as vizinhas que ele estava trabalhando longe, como se o mundo aceitasse essa mentira por caridade. O pai fazia um gesto seco com a cabeça e mudava de assunto, como quem fecha uma gaveta com força para não ver o que tem dentro. E o bairro? O bairro fazia o que bairro faz. Transformava dor em rumor e rumor em verdade. Ninguém sabia exatamente para onde ele foi, nem precisava. O que doía não era o mapa, era o abandono. A sensação de que numa madrugada qualquer, alguém que era seu decide que você virou passado. Marcelo foi embora com a camisa amassada, o coração ferido e a convicção tola de que a vida lá fora iria provar que ele estava certo. Na cabeça dele havia uma narrativa heróica. Ele seria grande, ele venceria, ele mostraria ao pai o que era sucesso. E de alguma forma torta, ele acreditou que quando chegasse o dia da vitória, o passado iria se curvar e pedir desculpas por tê-lo ferido. Só que a vida não funciona como o orgulho imagina. A vida não pede desculpas. A vida cobra. Ele venceu. E isso é o pior tipo de tragédia, quando você consegue tudo o que jurou querer, e mesmo assim não consegue dormir em paz. No alto de um prédio envidraçado, Marcelo construiu um império de vidro e aço. O escritório tinha uma vista bonita demais para alguém tão cansado. Tinha prêmios, tinha telas, tinha relatórios, tinha gente dizendo parabéns com sorrisos bem treinados. A agenda dele era um desfile de compromissos que pareciam importantes e eram para o mundo. Para ele, no silêncio da madrugada, era outra coisa. Havia um momento sempre igual que se repetia sem aviso. Ele chegava em casa tarde, largava a chave no aparador, soltava o nó da gravata com dedos impacientes, abria a geladeira e ficava parado, encarando a luz fria como se procurasse ali uma resposta. Às vezes, não comia. Às vezes, bebia água como quem tenta engolir um peso. E havia um detalhe que o incomodava de um jeito quase infantil. Ele nunca conseguia acertar o café. Comprava máquinas caras, cápsulas importadas, moía grãos com nomes estrangeiros, mas o café sempre saía certo demais, sem alma. Aquilo o irritava, porque no fundo ele sabia o motivo. Café bom não é técnica, café bom é casa. É alguém que conhece seu silêncio e sabe a hora de colocar açúcar sem perguntar. E ele não tinha mais isso. A cada ano, o mundo dele ficava maior, e ele, por dentro, ficava menor. No 10º ano, numa manhã comum de novembro, uma coisa mínima abriu uma rachadura no império de Marcelo. Um vídeo de 20 segundos. 20 segundos. É ridículo. Uma vida inteira de ausência, e o gatilho foi um vídeo tremido, com áudio estourado, filmado por alguém que passava sem compromisso, como quem registra qualquer coisa para preencher a internet de ruído. O vídeo apareceu no celular dele, num grupo antigo, desses grupos que a gente não sai por preguiça, por nostalgia ou por culpa. Tinha gente do bairro, tinha gente que ele não via desde a adolescência, tinha piadas repetidas e fotos de aniversário de crianças que ele nem conhecia. Ele quase ignorou, quase passou o dedo e seguiu a vida. Mas o dedo parou, porque o corpo reconhece antes da mente. A primeira coisa que Marcelo sentiu não foi tristeza, foi cheiro. Cheiro de chocolate quente e panela no fogo. O vapor doce que grudava na cortina da cozinha. A lembrança veio de um jeito indecente, atravessando anos como uma flecha. E naquele segundo, ele não estava mais no escritório. Ele estava de volta à casa baixa da Rua das Flores, sentado na mesa de fórmica, com o joelho ralado
e uma colher lambuzada na mão, esperando a mãe assoprar a massa para ele não queimar a língua. O vídeo mostrava uma calçada de paralelepípedo perto de uma igreja. Mostrava uma bandeja rústica coberta com papel manteiga, brigadeiros alinhados, granulado irregular, brilho fresco de coisa feita na hora. O som captava um sino ao fundo, umas risadas baixas, a voz de alguém cantando desafinado. E então, num frame rápido, ela apareceu. As mãos. Mãos enrugadas, com pequenas manchas que o tempo desenha na pele. Mãos que seguravam a bandeja como se segurassem um segredo. Mãos que já tinham segurado o rosto dele quando criança e que naquela imagem pareciam menores, mais frágeis, mais cansadas. Marcelo aumentou o brilho da tela como se isso pudesse melhorar a realidade. Passou o vídeo de novo. E de novo. A postura, o jeito de inclinar o ombro direito, a forma de sorrir sem mostrar os dentes, como quem aprendeu a sorrir para não chamar atenção. Ele não reconheceu a rua primeiro. Reconheceu a alma. Era a mãe dele. O peito apertou com uma violência física, como se alguém tivesse colocado a mão dentro do tórax e apertado o coração sem piedade. Ele sentiu enjoo, um calor subindo pela nuca e uma vergonha tão forte que parecia um gosto amargo na boca. E então apareceu o pai. Não foi o rosto inteiro, foi um detalhe. O pai ajeitando um guardanapo sobre uma caixa de papelão vazia. Aquele gesto pequeno, tão característico. O jeito de alinhar as bordas, de deixar o guardanapo bonito, mesmo que ninguém ligasse. Era o pai tentando manter dignidade com um guardanapo. E Marcelo sentiu uma coisa que nunca tinha sentido com tanta clareza. Ele não tinha fugido só de uma briga. Ele tinha fugido da própria história. O vídeo acabou. 20 segundos. No escritório, tudo continuou como se nada tivesse acontecido. O ar-condicionado soprou. A tela do computador piscou. Um e-mail chegou com uma urgência falsa. E Marcelo, pela primeira vez em anos, teve vontade de quebrar alguma coisa só para ouvir um som real. Ele largou o celular na mesa. Levantou. Foi até a janela de vidro e olhou a cidade lá embaixo, minúscula, indiferente. A cidade parecia um tabuleiro de gente andando sem saber que, ali em cima, um homem estava desmoronando por dentro por causa de uma bandeja de brigadeiro. Ele tentou respirar, não conseguiu direito, e falou sozinho, como se confessasse para o vidro. Eu deixei eles chegarem nisso. A mente tentou se defender, tentou inventar desculpas. Eu não sabia. Eles não me procuraram. Eu estava machucado. Meu pai também errou, mas o corpo não aceitou. O corpo sabe quando a culpa é verdadeira. A culpa tem um peso específico. Ela não é opinião, ela é matéria. Marcelo pegou o telefone e ligou para Helena. Helena era a pessoa que fazia o mundo dele funcionar. Secretária, braço direito, filtro de caos. Se Marcelo era um relógio caro, Helena era quem trocava a pilha antes de ele parar. Ela sabia de reuniões, contratos, viagens, crises. Ela sabia falar não para gente importante sem ser demitida. Ela sabia organizar a vida de um homem que, no fundo, era ruim de lidar com a própria vida. Ela atendeu com a voz prática, sem açúcar. Bom dia, Marcelo. Ele não respondeu com o tom usual. A voz dele saiu diferente, mais baixa, mais urgente, como se cada segundo fosse um fio. Eu preciso que você descubra onde isso foi filmado. Isso o quê? Ele enviou o vídeo. Esperou. O silêncio na linha do telefone era o tipo de silêncio que dá medo. Helena respirou do outro lado. Você conhece essas pessoas? Marcelo ficou alguns segundos sem falar, como se admitir em voz alta desse realidade demais. São meus pais. Um segundo, outro. A voz de Helena veio firme, mas havia um respeito novo ali, uma cautela. Ok, me dá meia hora. Marcelo desligou e ficou parado. Meia hora. Ele tinha esperado 10 anos. Meia hora era nada, mas era tudo. Enquanto Helena investigava, Marcelo fez uma coisa que não fazia há muito tempo.
Ele não trabalhou. Ficou sentado, olhando para uma fotografia emoldurada na prateleira do escritório. Uma foto de formatura com um sorriso perfeito. A foto parecia de outra pessoa. O jovem na foto tinha brilho nos olhos e arrogância no queixo. Marcelo encarou aquilo e percebeu com uma lucidez cruel. O sucesso não tinha melhorado ele, só tinha sofisticado as desculpas. Ele abriu uma gaveta e encontrou um cartão antigo, amassado, um número escrito à mão. Ele não lembrava de ter guardado. E naquele momento percebeu que o coração sempre guarda alguma porta aberta. Quem fecha tudo é o orgulho. Helena ligou. Rua das Flores, número 47, perto da igreja de Santo Antônio. Tem uma barraquinha improvisada ali, todo domingo. Eu confirmei com uma pessoa da paróquia. O nome da rua atravessou Marcelo como um soco. Rua das Flores 47. Ele podia ver a casa, a calçada, o portão antigo, a rachadura na parede perto da janela. Podia ver a cadeira do pai na varanda, mesmo sem estar lá. Podia ouvir o rádio, o barulho da colher batendo na panela. E, ao mesmo tempo, ele viu a última noite. A travessa de porcelana quebrando no chão. A mãe gritando "Marcelo", com um desespero que ele fingiu não ouvir. O pai dizendo uma frase que foi a faísca final. Homem de verdade não foge quando é contrariado. Marcelo respondeu com veneno. Homem de verdade não humilha o próprio filho dentro de casa. E então ele saiu. Ele nunca contou isso a ninguém com detalhes, nem para psicólogo, nem para amigos, nem para namoradas, porque contar seria admitir que ele também errou. E ele preferiu construir um império do que admitir um pedido de perdão. Agora, a conta chegou. Marcelo levantou, pegou um casaco discreto e saiu do prédio sem avisar ninguém. No elevador, viu o próprio reflexo no espelho. Um homem bem vestido, olhos cansados, mandíbula tensa como se segurasse um grito. Ele parecia alguém indo fechar um negócio, mas estava indo enfrentar o que não se compra. No táxi, ele não olhou o celular, não respondeu mensagens, não checou notícias. Ele ficou olhando a rua passar e sentindo uma sensação estranha. O mundo continuava normal enquanto a vida dele estava prestes a virar do avesso. Quando o táxi entrou na região do bairro antigo, Marcelo sentiu um aperto no estômago. Tudo parecia menor. As casas mais baixas, as calçadas mais estreitas, os muros mais simples. Mas, ao mesmo tempo, tudo tinha um peso de memória que nenhuma torre de vidro tinha. Ele pediu para descer antes. Quis caminhar o último trecho como quem faz penitência. A rua de paralelepípedos estava ali, o mesmo desenho irregular de pedras, o mesmo som dos passos, o mesmo cheiro de padaria com café barato, o mesmo poste torto perto da esquina. E lá estava a igreja. Perto da porta, uma pequena bancada improvisada, uma bandeja, as mesmas mãos. Dona Esperança. O nome dela não era Esperança por acaso. Era como o bairro chamava quem tinha aprendido a sobreviver sem perder doçura. O nome real podia ser outro, mas o bairro batizou certo. Ela carregava esperança como quem carrega uma bolsa velha. Não porque é bonito, mas porque é necessário. Ela colocava brigadeiros em caixinhas de papel com cuidado, como se cada doce fosse um pedido silencioso ao mundo. Não me humilhe. O pai, Joaquim, estava sentado num banco com um sobretudo gasto cobrindo os ombros. As mãos dele estavam entrelaçadas no colo, o olhar fixo no chão por alguns segundos, depois levantando para observar as pessoas como quem mede o tempo com paciência. A cena não tinha drama explícito, e foi isso que matou Marcelo. Porque a dor mais forte não é a que grita, é a que mantém postura. Um homem idoso tentando manter dignidade com um guardanapo. Uma mulher recusando doação com delicadeza porque não quer ser coitada. Um casal fingindo para o bairro que aquilo era só uma ajuda para a igreja, enquanto a vida por dentro estava desmoronando.
Marcelo ficou parado do outro lado da rua, como um criminoso com medo de ser reconhecido. Ele queria correr e abraçar. Queria ajoelhar e pedir perdão ali mesmo na calçada. Queria dizer que ele era um idiota, que ele perdeu tempo, que ele não sabia como voltar. Mas a vergonha colou os pés dele no chão. E num instante cruel, ele percebeu outra coisa. Ele tinha medo do perdão, porque perdão real muda a vida. Perdão não é emoção, é compromisso, é presença diária. É ligar quando não é conveniente, é aparecer quando não tem nada a ganhar. Marcelo estava disposto? O pai levantou um pouco o rosto e olhou na direção dele. Não foi aquele olhar cinematográfico de reconhecimento imediato. Foi um olhar de homem velho tentando entender por que o coração deu um salto do nada. Um olhar que procurou no rosto de Marcelo traços de infância. Um olhar que hesitou. Marcelo sentiu as pernas amolecerem e então, como se a vida fosse especialista em piorar a cena na hora exata, apareceu Sandra. Sandra era a vizinha que falava alto, ria alto, julgava alto e amava alto. Gente assim existe em todo o bairro. Ela não é vilã, ela só não tem filtro. Ela acha que falar é o jeito de participar do mundo. Sandra viu Marcelo ali, parado, bem vestido, deslocado. E aquilo virou assunto antes de virar pensamento. Gente, aquele ali não é o Marcelo? A frase atravessou a pequena multidão como uma agulha. Algumas pessoas viraram. Outras olharam rápido e fingiram que não olharam. Dona Esperança levantou os olhos. E Marcelo viu o rosto da mãe, por um segundo, perder a máscara de delicadeza. Não foi raiva. Foi choque. A mãe não caiu, não gritou, não fez cena. Ela só ficou com os olhos abertos demais, como quem vê um fantasma e tenta manter a dignidade. O pai demorou um segundo a mais. Depois levantou. Não como quem vai abraçar, como quem vai se proteger. Sandra continuou, sem perceber o estrago. É ele sim, o filho que sumiu. Meu Deus, Esperança, olha isso. Marcelo sentiu como se tivessem arrancado a pele dele em público, porque ali não era só reencontro. Era exposição. Era o bairro inteiro assistindo ao capítulo mais vergonhoso da vida dele como se fosse novela. Ele queria sumir. Queria voltar no táxi e subir para o escritório e fingir que nada tinha acontecido. A parte covarde dele gritou: "Você não tem direito de chegar assim." E a parte honesta respondeu: "Mas você tem o dever." Ele deu um passo, só um. E isso foi o suficiente para a mãe recuar meio passo. Aquele recuo foi uma facada, porque dizia sem palavras: "Eu te amo, mas eu não confio." Marcelo travou. E naquele instante, ele entendeu por que o texto do Afonso funciona tão bem. Porque presença é escolha, e escolha dói. Ele não se aproximou ali. Ele não suportou. Virou e caminhou rápido, como quem foge de um incêndio. Entrou numa rua lateral e sentiu a garganta fechar. Um homem adulto, rico, bem-sucedido, com medo do olhar da própria mãe. Ele encostou a mão num muro e respirou como quem acabou de correr quilômetros. O mundo girava, o celular vibrava no bolso. Ele ignorou. E ali, sozinho, no canto de uma rua que conhecia desde criança, Marcelo chorou. Chorou sem som, com raiva de si mesmo. Chorou pelo tempo perdido. Chorou porque, apesar de tudo, ele ainda queria ser acolhido. E chorou porque percebeu uma verdade que o orgulho nunca deixa a gente admitir. Você não foge porque é forte. Você foge porque não aguenta ser pequeno na frente de quem te conhece de verdade. Marcelo pegou o telefone e ligou para Helena de novo. Eu não consegui. Helena ficou em silêncio. E esse silêncio dela não era julgamento. Era compreensão. Você vai conseguir. Só não vai ser do jeito que sua culpa quer. Eu preciso ver eles, mas não assim. Eu não posso virar espetáculo. Então faz do jeito certo. Vai até a casa, bate na porta. Não entra como dono, entra como filho pedindo licença. Marcelo fechou os olhos. A frase doeu porque era simples, e coisas simples humilham o ego. Ele caminhou até a casa da infância. O portão estava igual, a tinta descascada, o trinco gasto, a mesma roseira torta no canto.
E antes que ele batesse, a porta abriu. Como se a mãe estivesse esperando há 10 anos e ao mesmo tempo não estivesse esperando nada. Dona Esperança apareceu no vão da porta com um pano de prato no ombro. O rosto dela estava calmo demais para o que deveria estar sentindo. Isso assustou Marcelo, porque calma demais é sinal de que a pessoa sofreu até aprender a não reagir. Ela olhou para ele como se olhasse um filho e um estranho ao mesmo tempo. Posso ajudar? A pergunta foi educada, não fria. E isso foi pior. Marcelo tentou falar. A voz não saiu. Ele engoliu seco. Eu preciso conversar. Posso entrar? A mãe hesitou. Hesitação é uma palavra pequena, mas carrega 10 anos nas costas. Ela abriu espaço. Marcelo entrou. E a casa era uma agressão de memória. Cheiro de sabão, cheiro de bolo simples, o corredor com quadros desbotados, a marca na parede onde ele tinha batido o ombro quando cresceu rápido demais. A poltrona do pai perto da janela, o rádio em cima de um móvel antigo, uma cortina que deixava entrar a luz do fim de tarde com partículas de poeira dançando no ar. Ele olhou para aquilo tudo e sentiu uma vergonha ainda mais profunda. Ele tinha vergonha de ter esquecido. Joaquim estava na poltrona. Quando viu Marcelo, não levantou. O pai não fez cena, não gritou, não chorou, só olhou. O olhar de um pai é uma sentença silenciosa. Ele não precisa dizer, você me destruiu. O corpo diz. Marcelo deu 2 passos e parou, como se houvesse uma linha no chão que ele não tinha direito de cruzar. Pai. A palavra pai saiu estranha, enferrujada, como se a língua não lembrasse mais o caminho. Joaquim respondeu com a voz baixa, áspera. Você veio. Não era pergunta, não era acusação, era constatação. E tinha um gosto de tarde demais escondido. Marcelo abriu a boca para despejar um discurso, mas algo nele entendeu que discurso era covardia. Discurso é o jeito que o ego tenta controlar a cena. O que aquela sala exigia era outra coisa, verdade pequena. Eu vi um vídeo. A mãe respirou fundo, como se essa frase fosse um insulto. Um vídeo, ela repetiu, sem levantar o tom. Marcelo sentiu o golpe. Sim, ele tinha voltado por causa de um vídeo, porque o acaso o empurrou, porque ele não teve coragem sozinho. Isso era humilhante, mas era verdadeiro. E naquela sala, mentira não sobrevivia. Eu vi vocês, eu vi a bandeja, eu vi suas mãos, eu vi o pai, e eu não aguentei. Joaquim apertou os dedos devagar, como quem segura a raiva para não derramar. A mãe ficou em pé, com o pano de prato nas mãos, torcendo o tecido sem perceber. A casa ficou em silêncio. E Marcelo percebeu uma coisa. Ele não estava enfrentando só os pais. Estava enfrentando o menino que ele foi. O menino que queria ser validado, o menino que queria ouvir, eu tenho orgulho de você, o menino que naquela noite da briga ouviu o contrário, ou interpretou o contrário, e transformou isso em ferida. Ele engoliu mais uma vez. Eu não sei por que eu deixei passar tanto tempo. A mãe olhou para ele e pela primeira vez a voz dela tremeu um pouco, não de fraqueza, mas de controle prestes a falhar. Porque era mais fácil. A frase foi simples e esmagadora. Ela não xingou, não dramatizou. Só disse a verdade. Ele escolheu o caminho mais fácil por 10 anos. Marcelo sentiu o estômago revirar. Sentou-se numa cadeira como quem precisa do chão para não cair. Na mesa, havia uma coisa que ele não esperava ver. Uma pasta de plástico, dessas de guardar documentos. Ele olhou e reconheceu o formato. O coração dele deu um salto. Isso é... A mãe hesitou. O pai olhou para a pasta e desviou o olhar, como se aquilo fosse íntimo demais até para o próprio filho. Dona Esperança puxou a pasta para perto e abriu. Lá dentro, recortes de jornal. Recortes com o nome de Marcelo. Pequenas notas de premiação, reportagens locais, um anúncio de empresa. Coisas que ele nem lembrava de ter feito. Coisas que para ele
eram rotina. Para ela, era um orgulho. A garganta dele queimou. Você guardou isso? A mãe deu um sorriso mínimo cansado. É meu filho. E então veio a frase que partiu Marcelo ao meio. Eu não sabia onde você estava, mas eu sabia que você existia. A frase ficou no ar como perfume e veneno. Marcelo tapou o rosto com a mão, respirou forte. O corpo inteiro dele queria fugir de novo, mas fugir ali seria matar qualquer possibilidade de reparo. Joaquim pigarreou, falou devagar. Você parece bem. Marcelo levantou os olhos. A frase do pai era uma faca de 2 gumes. Podia ser elogio, podia ser acusação, podia ser constatação amarga. Você ficou bem sem nós. Marcelo respondeu com a verdade mais feia. Eu estou bem por fora. A mãe sentou finalmente, como se as pernas não aguentassem mais sustentar a dignidade. Marcelo olhou para os dois e viu algo que o vídeo não mostrou. O tempo. O tempo no cabelo mais ralo do pai. O tempo nas mãos da mãe. O tempo na respiração mais curta. O tempo nos pequenos remédios em cima do armário. 10 anos. 10 anos não são só calendário. São doenças que chegam, dores que aumentam, noites que passam sem notícia. Marcelo sentiu vontade de gritar, mas ele não tinha mais direito ao drama. Ele tinha dever de ficar. Eu quero levar vocês comigo. A frase saiu antes de ele pensar. E quando saiu, ele percebeu o tamanho da promessa. Não era pagar coisas. Não era dar dinheiro, era presença. Joaquim estreitou os olhos. Levar para onde? Para minha casa. Eu tenho espaço. Eu quero vocês perto. Eu quero cuidar. Eu quero compensar. O pai soltou uma risada curta, sem humor. Compensar. A palavra saiu como uma pedra. Dona Esperança olhou para Marcelo com uma mistura de amor e medo. Marcelo. A gente não quer ser peso. E aí pronto, a frase que destrói qualquer rico por dentro, porque rico está acostumado a resolver com dinheiro. Mas não quero ser peso não se resolve com transferência bancária, se resolve com postura, com respeito, com cuidado sem humilhar. Marcelo inclinou o corpo para a frente, como quem implora sem querer parecer que implora. Vocês não são peso. Eu é que fui ausente. Eu é que fui covarde. O pai ficou em silêncio, e naquele silêncio havia 10 anos de orgulho que ele também não sabia desmontar. Dona Esperança levantou e foi até a cozinha. Marcelo ouviu o barulho de uma gaveta abrindo. O som de papel. Ela voltou com um envelope amassado e colocou em cima da mesa como quem coloca um corpo. Eu escrevi isso. Marcelo olhou a data. Recente. O que é? Uma carta. Para mim? Sim. Por quê? Por que agora? A mãe respirou. A voz saiu baixa. Porque eu cansei de fingir que eu não sentia falta. Marcelo segurou o envelope como se queimasse. Abriu com dedos trêmulos. A letra da mãe era cuidadosa. Frases curtas, como quem tenta não invadir. Ela escreveu que não guardava rancor, que ela entendia feridas, que ela não queria humilhar, que ela só queria saber se ele estava vivo, que ela não queria que ele voltasse por pena, nem por culpa, nem por exposição, que se voltasse, fosse para ficar. E no fim, uma frase que fez Marcelo perder o ar. Eu sempre deixei um pedaço de bolo aqui para você, mesmo quando eu fingia que você não vinha. Marcelo chorou de novo, agora com som, um soluço feio, humano, sem controle. E naquele momento, Joaquim levantou devagar da poltrona, caminhou até a mesa, ficou atrás de Marcelo. Ele não abraçou, ainda não, mas colocou a mão no ombro do filho por 1 segundo. Só 1 segundo, um gesto mínimo, mas pesado como o mundo. E disse, num fio de voz, você ficou muito tempo sem casa. Marcelo virou o rosto e olhou o pai como criança. Eu sei. Joaquim respirou fundo. E você acha que casa é só teto? Marcelo entendeu. O pai estava dizendo,
Casa é convivência, é suportar, é não ir embora quando é difícil, é sentar no silêncio sem fugir, é pedir desculpa sem teatro, é ouvir coisas que doem sem virar as costas. Marcelo assentiu. A voz saiu quebrada. Eu quero aprender. A mãe olhou para o pai. O pai olhou para a mãe. Uma conversa sem palavras. Eles estavam juntos há tempo suficiente para decidir coisas em silêncio. Dona Esperança falou. A gente vai pensar. E aí, um detalhe doeu. Ela não disse sim. E isso era justo, porque confiança não volta no mesmo ritmo que culpa. Marcelo passou aquela noite na casa antiga. Não dormiu em quarto. Dormiu no sofá. Como se quisesse se punir um pouco. Como se quisesse sentir o desconforto que ele causou por anos. Como se quisesse lembrar que reparo começa pequeno. De madrugada, ele ouviu o pai tossir no quarto. Ouviu a mãe levantar para buscar água. Ouviu passos lentos, cuidadosos. E pensou em todas as noites que eles fizeram isso sem ele. A dor não foi uma explosão. Foi uma gota constante. No dia seguinte, Marcelo acordou cedo com um cheiro de café. O café não era perfeito. Era simples, mas tinha alma. Ele foi até a cozinha e viu a mãe com uma panela no fogo. A mão dela mexia devagar, como se cozinhar fosse oração. Na mesa havia uma xícara. Não era azul como a do Afonso. Era outra. Uma xícara branca com uma lasca na borda. Marcelo lembrou. Ele tinha quebrado aquela xícara quando era adolescente e a mãe colou com cola, porque não se joga fora o que ainda serve. A lasca ficou como cicatriz, e ali estava ela, a mesma xícara, a cicatriz, o símbolo. Marcelo tocou a borda lascada com o dedo e sentiu um aperto no peito. A mãe notou. Essa xícara... Marcelo falou baixo. Eu gosto dela. Por quê? Dona Esperança deu um sorriso triste. Porque ela lembra que a gente vive quebrando coisa, mas dá para colar. Marcelo fechou os olhos. Aquilo era a história inteira em uma frase. E naquela manhã, ele decidiu uma coisa que não era impulsiva. Era madura. Era difícil. Ele não ia salvar os pais. Ele ia mudar a própria vida para caber os pais dentro, porque isso é amor adulto. Não é encaixar o outro no seu mundo. É ajustar o seu mundo para não perder o outro. Ele voltou para o escritório só para organizar o essencial. Não quis ficar. O prédio envidraçado parecia vazio demais agora. Ele chamou Helena e pediu sem rodeio. Eu vou trazer meus pais para morar comigo. Eu quero fazer isso com respeito, sem exposição, sem virar show. E eu quero entender uma coisa. Helena assentiu, pronta para executar. Correspondências, cartas, e-mails, qualquer coisa que possa ter chegado e não ter chegado em mim. Helena travou por um segundo, um microsegundo de medo. Marcelo percebeu. Helena? Ela engoliu seco. Eu vou procurar. Marcelo olhou para ela com um olhar novo. Não era o olhar do chefe. Era o olhar de alguém que está aprendendo que vida não é só eficiência. Helena passou o dia vasculhando arquivos, armários, caixas. Um trabalho de gente que quer consertar o que não devia ter quebrado. E encontrou. Não foi uma pilha. Foi uma carta. Um envelope com o endereço antigo e o nome de Marcelo escrito pela mãe. Data de 4 anos atrás. A carta nunca foi despachada. Ficou esquecida em uma caixa com etiqueta errada. Diversos, como se a saudade de uma mãe fosse diversos. Helena sentiu o corpo gelar. Ela não tinha roubado, não tinha feito por maldade. Mas descuido também destrói. Ela segurou o envelope como se segurasse uma bomba. E entendeu naquele instante que o afastamento de Marcelo não tinha sido só orgulho dele. Tinha sido também um sistema que engole cartas e cospe silêncio. Helena foi até Marcelo com o envelope na mão. Ele estava em pé, olhando pela janela do escritório como se a cidade fosse estranha. Quando viu o envelope, o rosto dele mudou. O que é isso? Helena respirou, e pela primeira vez a voz dela não foi a voz de uma secretária. Foi a voz de uma pessoa pedindo misericórdia. Uma carta da sua mãe, antiga. Ela não chegou.
Marcelo ficou imóvel, como se o corpo dele tivesse sido desligado por um segundo. Como assim não chegou? Helena não inventou desculpa, não se protegeu com palavras bonitas. Ela escolheu a verdade, porque ali mentira seria crueldade. Eu falhei, eu deixei passar, eu não vi, eu organizei coisas demais e esqueci o que não podia ser esquecido. Marcelo pegou o envelope devagar. A mão dele tremia. Ele abriu, leu. A carta era parecida com a recente, mas mais desesperada por baixo das frases educadas. A mãe pedia notícia, pedia sinal, dizia que o pai tinha passado mal, dizia que não queria incomodar, dizia que só queria saber se ele estava vivo. Marcelo sentiu a raiva subir, mas não foi raiva de Helena, foi raiva do destino, do sistema, do orgulho, do tempo, de si mesmo. Ele apertou o envelope com força, como se pudesse espremer o passado. E então, de um jeito que surpreendeu Helena, ele não gritou. Ele fechou os olhos e disse baixo: "Isso não muda o fato de que eu demorei 10 anos." A frase foi um soco de maturidade, porque ele não ia terceirizar culpa. Ele não ia usar Helena como desculpa. A carta extraviada doía, mas não apagava o abandono. Helena chorou em silêncio. Marcelo olhou para ela e, pela primeira vez, viu a humanidade dela fora da função. "Você vai me ajudar a consertar isso?" Helena assentiu, quebrada. "Eu vou." E naquele dia nasceu outra transformação. Helena deixou de ser só mecanismo. Virou parte do reparo. Marcelo voltou para a casa antiga com uma mala vazia e uma decisão firme. Dona Esperança estava na cozinha, Joaquim na varanda. Marcelo não fez discurso. Ele colocou o envelope em cima da mesa. A mãe olhou e reconheceu a própria letra. O rosto dela mudou. Isso é uma carta sua, de 4 anos atrás. Ela nunca chegou." Dona Esperança ficou com os olhos cheios d'água sem derramar. Joaquim ficou em silêncio. O silêncio dele era diferente agora. Era o silêncio de quem tenta não odiar o mundo. A mãe pegou o envelope com cuidado, como se fosse um pássaro ferido. Ela não gritou, ela não acusou, ela só sussurrou: "Então eu tentei." Marcelo respondeu com um nó na garganta: "Sim, você tentou, e eu não vi." Joaquim falou enfim: "E mesmo assim você ficou longe." Marcelo assentiu. "Mesmo assim." A frase foi importante, porque era a verdade completa. E reparo só começa com verdade completa. Ali, naquela mesa simples, Marcelo pediu algo que não era pedido de criança. Era pedido de homem. "Eu quero vocês comigo, mas eu quero do jeito certo. Eu não quero arrancar vocês daqui como se eu estivesse comprando. Eu quero que vocês escolham." Dona Esperança olhou para o marido. Joaquim olhou para a esposa. Eles escolheram em silêncio de novo. E Joaquim disse: "Eu não vou para sua casa para ser troféu." Marcelo respondeu na lata: "Nem eu quero vocês lá como troféu." "Então como?" Marcelo respirou. "Como família, com rotina, com regra, com briga se tiver, com reconciliação, com café de manhã, com rádio, com tudo. Eu não quero ser o dono, eu quero ser filho." A mãe fechou os olhos. Quando abriu, havia uma coragem cansada ali. "A gente vai." Marcelo sentiu o corpo inteiro relaxar como se tivesse sobrevivido a um afogamento. Mas a vida ainda tinha mais capítulos, porque o algoritmo do destino não entrega final feliz fácil. Ele entrega teste. A mudança foi discreta. Marcelo quis fazer sem barulho, mas o bairro tem olhos e Sandra tem celular. Sandra viu as caixas saindo, viu Marcelo carregando uma mala, viu Dona Esperança abraçada a uma panela, viu Joaquim segurando o rádio como se fosse um filho. Ela filmou, não por maldade, por emoção, por achar bonito, por acreditar que histórias assim dão esperança. E postou. O vídeo ganhou tração.
Porque o mundo está faminto por reparo. Em poucas horas, a história estava em grupos, depois em páginas, depois em perfis grandes. O título se formou sozinho, como esses títulos que parecem inevitáveis. Filho que sumiu por 10 anos volta para buscar os pais. E aí veio o problema. O mundo quer consumir dor como entretenimento. Marcelo percebeu quando o primeiro repórter apareceu na porta da casa dele pedindo entrevista. Ele fechou a porta. Não queria espetáculo, mas então ele viu o pai no sofá, olhando para a janela com um desconforto que não era físico. Era vergonha. Joaquim não queria ser notícia. Joaquim queria ser homem. Pai. Quieto. Dona Esperança também se encolheu. A exposição ameaçava a dignidade que eles protegeram por anos. E Marcelo entendeu uma coisa essencial para a retenção emocional e moral da história. A prova final dele não era voltar, era proteger. Ele precisava provar que a presença dele não era ego, era cuidado. Ele chamou Helena e disse, eu vou falar uma vez, e acabou, para proteger eles. Helena organizou tudo de forma simples. Uma nota curta, sem show, uma conversa rápida com um repórter local, longe da casa. Sem mostrar o rosto dos pais, sem fazer deles símbolo, Marcelo sentou numa cadeira comum, sem cenário de luxo, e falou olhando para a câmera como quem confessa, não como quem performa. Eu errei. Eu fui embora. Eu deixei 10 anos virarem um muro. Voltei porque vi meus pais num vídeo e aquilo me destruiu. Eu não estou aqui para ser aplaudido. Eu estou aqui para dizer uma coisa. Se você tem alguém vivo que você ama, não espere um choque para lembrar. Ele parou, respirou e soltou a frase que vira comentário viral. Orgulho é caro e quem paga é a família. Depois, disse o que precisava. Por respeito aos meus pais, eu não vou expor mais nada. Eles merecem paz. E acabou. Isso gerou ainda mais tração, porque o mundo respeita quando alguém recusa palco, mas o mundo também testa. Na semana seguinte, Marcelo recebeu uma intimação. Sim, uma intimação. A família distante, aqueles parentes que não apareciam, viu a história viralizar e cheirou oportunidade. Quando tem dinheiro envolvido, sempre aparece gente com preocupação. Um primo distante, uma tia, alguém que tinha sumido, apareceu com conversa de cuidar do Joaquim, administrar, proteger. Palavras bonitas com dentes por trás. Marcelo entendeu. O retorno dele mexeu no equilíbrio das sombras. E sombras não gostam de luz. Ele sentou com o pai e a mãe e perguntou com calma. Vocês querem que eu resolva isso juridicamente? Joaquim olhou para Marcelo e disse algo que parecia simples, mas era uma bênção. Agora você resolve com a cabeça e com o coração, não com raiva. Marcelo assentiu. Sim, o Marcelo de 10 anos atrás teria explodido. O Marcelo de agora ia agir como homem. Ele organizou documentos, cuidados, testamento, planos de saúde. Tudo com transparência, tudo com respeito. Ele não queria tomar posse, ele queria proteger. E no meio desse processo, uma coisa inesperada aconteceu. Dona Esperança, agora na casa de Marcelo, começou a fazer brigadeiros de novo, não para vender, para lembrar. O cheiro do chocolate invadiu o apartamento grande e frio e fez o lugar parecer casa. Joaquim ligou o rádio, sentou perto da janela, começou a rir de pequenas coisas. Marcelo, numa noite, entrou na cozinha e viu a mãe mexendo a panela com uma calma que parecia oração. E ele sentiu uma paz que nenhum contrato trouxe. Ele se aproximou e falou baixo. Eu sempre achei que ia provar algo para o pai. Dona Esperança respondeu sem olhar, como quem já sabia. E acabou provando, só não do jeito que você queria. Marcelo engoliu seco. O jeito que eu queria era barulho. E o jeito que Deus dá é silêncio. A frase ficou no ar como um sino. Marcelo olhou para a xícara branca lascada em cima da pia. A mesma xícara de ontem. A cicatriz. O símbolo. E entendeu. A vida toda ele tentou ser inteiro, sem aceitar a própria cicatriz. Naquele ponto, a história poderia acabar com um final feliz.
Mas a história que retém por 1,30 não acaba com final feliz cedo. Ela aprofunda, porque o que muda tudo não é o abraço, é o depois do abraço, é a rotina. E rotina é o teste do amor. Nas semanas seguintes, Marcelo descobriu o lado difícil de ter os pais perto. Não era só carinho, era conflito. O pai acordava cedo e queria silêncio. Marcelo queria dormir mais. A mãe queria fazer as coisas do jeito dela. Marcelo tinha mania de controlar. O pai reclamava que Marcelo trabalhava demais. Marcelo se irritava com críticas. A mãe se metia para apaziguar. E numa noite aconteceu uma briga, não tão grande quanto a de 10 anos atrás, mas grande o suficiente para acender o trauma. Joaquim disse uma frase sem intenção de ferir, mas feriu. Você ainda quer mandar em tudo. Marcelo explodiu. Eu sustento tudo aqui. Silêncio. A frase caiu como travessa quebrando. Dona Esperança ficou pálida. Marcelo percebeu no mesmo segundo o que tinha dito. O filho que sumiu tinha voltado com o mesmo veneno. Associar amor com provisão. Ele viu o rosto da mãe e entendeu. Ele estava repetindo o erro do pai, só com outra roupa. Ele ficou em pé. As mãos tremiam. O ego queria justificar. O coração queria ajoelhar. E ele fez uma coisa que mudou a história de verdade. Ele pediu desculpa na hora. Sem desculpa. Sem mas. Eu falei isso porque eu fiquei com medo. Medo de ser insuficiente. Medo de vocês irem embora de novo. Medo de eu estragar tudo. Joaquim olhou para ele surpreso. Pais não estão acostumados a filhos adultos pedindo desculpa de verdade. Pais estão acostumados a orgulho. Marcelo continuou com voz quebrada. Eu não quero repetir. Eu voltei para ficar. E ficar significa aprender. Dona Esperança chorou. Um choro quieto, aliviado. Joaquim respirou fundo. A raiva dele amoleceu e disse baixo, então fica. Essa palavra, fica, virou o mantra da história, porque ela serve para o público inteiro. Fica quando é difícil, fica quando não tem aplauso, fica quando o outro te irrita, fica quando sua culpa te dá vontade de fugir, fica. Marcelo começou a mudar de verdade, e mudança de verdade tem preço. Ele reduziu o trabalho, delegou, cortou reuniões vazias. E pela primeira vez, ele percebeu que a empresa não era o centro da vida. Era só uma parte. O algoritmo do YouTube ama essa virada. O cara que tinha tudo, mas não tinha o essencial. E então, como a vida é irônica, o vídeo voltou a aparecer. Alguém republicou, alguém remixou, alguém colocou música triste, alguém colocou legenda sensacionalista. Ele voltou só por causa do vídeo. Isso doeu. Marcelo viu comentários cruéis, chamando de marketing, chamando de encenação, chamando de rico querendo limpar imagem. Marcelo sentiu raiva, mas depois entendeu. Ele merecia suspeita, porque ele sumiu 10 anos. As pessoas não devem confiança fácil. E aí ele fez outra coisa que elevou a história para nível Mentares. Ele não tentou convencer. Ele continuou vivendo. Porque no fim, a única prova é o tempo. E o tempo começou a mostrar. Joaquim melhorou. Não ficou jovem, mas ficou mais leve. Começou a comer melhor, dormir melhor, rir mais. Dona Esperança parou de fingir que não sentia falta. Parou de se encolher em público. Começou a caminhar no bairro novo com mais segurança. E Marcelo começou a ligar para pessoas que ele tinha cortado da vida por orgulho. Um tio, um amigo antigo, alguém que ele feriu. Ele descobriu um efeito colateral inesperado. Quando você repara um vínculo, você ganha coragem para reparar outros. O gesto não era virar santo, era virar humano. E no meio disso, Helena, carregando culpa, tentou fazer algo também. Ela foi até a casa antiga, falou com Dona Esperança. Pediu desculpa pelo envelope perdido. Dona Esperança segurou a mão dela e disse, você é humana. Helena chorou e Dona Esperança completou, mas agora faz o bem com isso. Essa frase mudou Helena.
Ela começou a ajudar idosos do bairro antigo com organização de documentos, benefícios, coisas práticas. Não como caridade, mas como respeito. Marcelo viu isso e pela primeira vez entendeu que reparo é contagioso. O que começou como um vídeo de 20 segundos virou uma onda invisível dentro de um pequeno universo. Não precisava virar movimento nacional com estatística. Isso mata a intimidade. Bastava virar vida real. Gente consertando o que dá. Agora vem a parte que segura 1h30 com retenção. O segredo final. Numa noite chuvosa, Joaquim pediu para Marcelo sentar na varanda do apartamento. Eu preciso te dizer uma coisa. Marcelo sentou. O pai olhou para a chuva. Demorou e falou. Eu também errei naquela noite. Marcelo ficou sem ar. O pai nunca admitiu. Joaquim continuou, com a voz áspera e cansada. Eu te humilhei porque eu tinha medo de você me deixar inútil. Eu vi você crescendo. E eu senti que eu estava ficando pequeno. E eu transformei meu medo em dureza. Marcelo sentiu lágrimas subirem. Joaquim olhou para ele, e a frase veio como sentença e cura. Eu achei que dureza ia te segurar perto, e dureza te expulsou. Silêncio. Marcelo não respondeu com discurso. Ele só encostou a testa na mão e chorou como homem, não como menino. E Joaquim finalmente abraçou o filho. Um abraço demorado, sem plateia, sem internet. Sem Sandra, só pai e filho colando o que dá. Dona Esperança apareceu com a xícara branca lascada, serviu café e disse a frase que vira corte viral de shorts. Família não é onde você nasce, é onde você volta. Marcelo riu e chorou ao mesmo tempo. E naquela noite ele entendeu a lição que faz o público comentar, compartilhar e ligar para alguém. A vida não espera você ficar pronto. A vida só te dá a chance de ficar presente. O final mentares, não é viveram felizes para sempre. É mais verdadeiro. Meses depois, Marcelo levou os pais de volta à igreja da Rua das Flores. Mas não para vender brigadeiro, não para virar símbolo. Só para agradecer. Ele chegou cedo, entrou discreto, sentou no último banco. Dona Esperança acendeu uma vela. Joaquim colocou a mão no ombro da esposa, e Marcelo, olhando para eles, sentiu uma paz que não é euforia, é silêncio bom, silêncio preenchido. Na saída, Sandra viu, claro. Sandra sempre vê, ela abriu o celular. Marcelo olhou para ela e balançou a cabeça com gentileza. Sandra entendeu, guardou o celular, e naquele gesto pequeno, outra lição. Nem toda dor precisa virar conteúdo. Na volta para casa, Marcelo entrou na cozinha, viu a xícara lascada na pia e lavou com cuidado. O gesto mais simples, mas para ele era o mais profundo. Porque 10 anos atrás ele não terminou nem um gesto simples. Ele só foi embora. Agora ele terminou. Ele lavou a xícara, secou, colocou no lugar e pensou com uma verdade que não precisa ser dita alto. Eu não voltei por causa de um vídeo. Eu voltei porque por dentro eu estava morrendo de saudade. Ele pegou o telefone, olhou a lista de contatos e discou para um número que ele evitava há anos. A ligação chamou de novo e alguém atendeu. Alô? Marcelo respirou e disse com voz firme e humana. Sou eu queria voltar. E é aí que a história termina do jeito certo. Não como o final, mas como o começo. Porque sempre tem outra porta para bater. Sempre tem outra xícara para colar. Sempre tem outro fica para escolher. E se você ouviu essa história até aqui, não foi por acaso. Seu coração já sabe qual ligação você está adiando. Faça. Hoje. Sem vídeo, sem acaso. Só presença.